Então, pessoal, eu sou o Dr. Carlos Barbosa, especialista em cirurgia de mão, especialista em cirurgia de ombro. Então, eu trato as patologias do membro superior há mais de 25 anos, entre elas a dormência na mão, que a maioria das vezes é causada pela síndrome do túnel do carpo, certo? É disso que a gente vai falar hoje, sobre a relação do diabetes com a síndrome do túnel do carpo ou com a dormência na mão, tá? Então, nós sabemos que a maioria dos pacientes que têm dormência na mão causada pela síndrome do túnel do carpo são pacientes do sexo feminino. Alguma parcela desses pacientes tem diabetes. A questão do diabetes com relação à dormência na mão e à síndrome do túnel do carpo é que o pessoal que tem diabetes tem mais tendência a ter as neuropatias, que são as doenças dos nervos, entre elas a neuropatia do nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo, e causa, principalmente nos pacientes diabetes, a dormência na mão. Lembrando que os pacientes que têm diabetes têm também uma tendência a ter neuropatia diabética, que chama a neuropatia, que é a dormência que ocorre nos pés, principalmente, e também nos membros superiores generalizadamente, tá? Mas aquela que ocorre ao nível da palma da mão, entre o primeiro, segundo, terceiro, metade do quarto dedo, é a chamada síndrome do túnel do carpo, pode sim ter uma tendência maior de acontecer no paciente que tem diabetes. Assim como no paciente que tem alterações da tireoide e no paciente que tem artrite reumatoide, por exemplo, tá bom? Então, mas qual a diferença em relação ao tratamento? Em relação ao tratamento, a diagnóstico e tratamento não tem muita diferença dos pacientes que não têm diabetes, tá? Normalmente o diagnóstico é feito pelo exame clínico, pela história e pelo diagnóstico com exames complementares, entre eles a eletroneuromiografia. A questão é que quando nós decidimos tratar o paciente que tem síndrome do túnel do carpo, dormência na mão e diabetes, ele eventualmente, para fazer uma infiltração com corticoide, por exemplo, nós usamos betametasona. Para o tratamento da síndrome do túnel do carpo, nós podemos fazer infiltração de corticoide aqui no punho. O paciente que tem diabetes tem que estar com diabetes bem controlado, né, com a glicemia bem controlada, porque eventualmente a injeção de corticoide pode descompensar o diabetes. Mas isso não impede o paciente de fazer esse tratamento, que é muito bom, inclusive tem muito sucesso, de infiltração no punho para a dormência da mão causada pela síndrome do túnel do carpo, tá certo? Então, se você tem dormência na mão e é diabético, não tem nenhum problema, pode procurar um especialista de cirurgia de mão, que pode ser tratado tranquilamente para a síndrome do túnel do carpo, tá? Inclusive tem outros tratamentos, né? Fisioterapia, reabilitação, uso de órteses, vários tratamentos que a gente vai falando aqui ao longo dos tempos aqui no canal, e espero que vocês inclusive nos acompanhem aí para saber quais são esses tratamentos e saber de algumas das outras questões sobre a dormência e sobre a síndrome do túnel do carpo, tá bom? Muito obrigado a todos. Aproveito a oportunidade para pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, que toda semana a gente vai ter um vídeo aqui falando sobre patologias da mão e membro superior. E nessa mês especificamente a gente vai falar mais sobre síndrome do túnel do carpo e dormência da mão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.